esta decisão, que nos termos em que se encontra prevista no programa do atual Governo, que previa uma clara separação das competências administrativas das policiais, foi acolhida com agrado por parte deste sindicato. No entanto, uma vez que defendeu que qualquer alteração no quadro da segurança interna deveria ser discutida e aprovada na Assembleia da República, considerando os fundados receios quanto aos reais motivos que poderiam estar subjacentes a esta decisão. A decisão esta, que se encontra nos termos em que se encontra prevista no atual Governo, previa a separação das competências administrativas das policiais e que optou o Governo por decretar a extinção deste corpo policial, desbaratando todo o conhecimento e desempenho de uma carreira que notoriamente possui uma vasta e transversal experiência no que toca ao universo da legislação e procedimentos relativos aos cidadãos estrangeiros que cruzam as nossas fronteiras e na proteção de todos quando se mantém neste país. Muito poderíamos continuar a arguir quanto ao que implicará a extinção do CEF, no entanto, pelas intervenções efetuadas a quanto à discussão e à aprovação em plenário desta proposta de lei, entendemos que se encontram os seus deputados devidamente conscientes das reais consequências que poderão advir com esta reformulação no sistema de segurança interna. Da mesma forma, as entidades a quem foram solicitados os pareceres, sem margem para dúvidas, são consensuais em sustentar que a proposta de lei que foi votada abala a estrutura da segurança interna enquanto atividade desenvolvida pelo Estado e levantam questões de difícil resposta à luz desta extinção do CEF, principalmente no que diz respeito à dispersão das suas competências. O Governo e o MAI, em particular, continuam sem explicar aos inspectores da CIF qual vai ser o seu futuro, ao mesmo tempo que continuam a exigir o seu empenho e entusiasmo no trabalho diário, não havendo memória de tal desconsideração e de tal humilhação. Somente após o recurso à greve por parte deste sindicato, que inclusivamente levou um Governo a decretar ilegitimamente a requisição civil, o Sr. Ministro aceitou reunir com os sindicatos, comprometendo-se a apresentar até o final do passado mês de junho nova documentação que permitisse esclarecer e clarificar o quadro em que seriam mantidos os direitos e identidade desta carreira. Envio esse que nunca foi efetuado. Inevitavelmente, essa postura teve por consequência o recurso à greve, em agosto, em relação ao qual foi notório que o Sr. Ministro, ao invés de assumir a sua responsabilidade, veio mais uma vez publicamente demonstrar a sua dificuldade em aceitar que a CIF pudesse recorrer a um direito que lhe assiste no quadro constitucional e legal em vigor. Entendimento que também sabemos ser uma preocupação por parte do PSD, a qual é notoriamente manifestada através da proposta do projeto de lei apresentada. A alegada e eventual restrição do direito à greve por si só não vai resolver, no nosso entendimento, os problemas da CIF, uma vez que tem sido a única forma dos inspectores defenderem dos abusos sofridos e da falta de proteção da tutela perante as decisões de dirigentes que, não pertencendo à CIF, não têm a sensibilidade e o conhecimento que se impõe para poderem efetuar uma gestão que se quer transparente e isenta de arbitrariedades. Entendemos assim que essa proposta não poderá ficar somente pela transformação da CIF numa força de segurança, mas que teria que ir mais além, acautelando a nomeação para esses cargos, assim como a dotação da carreira de novos estatutos e regime disciplinar próprio, como aliás já foi proposto e tem sido defendido por este sindicato desde a primeira reunião tida com o atual Sr. Ministro em janeiro de 2018. Mas o facto é que até ao presente momento nada foi apresentado, não houve qualquer tentativa de negociação com os sindicatos, fato que por si só é causador de enorme apreensão e intranquilidade e que julgamos ser também razão para preocupar os seus deputados aqui presentes. Sublinhamos ainda que estes profissionais se mantêm pleno no desempenho das suas funções, contactando com o público e que desde o início do ano lidam com provocações e opróbrios diários que minam a sua autoridade, com graves repercussões no cumprimento da sua missão. Não sabemos se tal postura é propositada ou se apenas se deve a um desconhecimento da matéria ou até de questões estratégicas, optando por temporizar o processo e evitar qualquer reação em tempo por parte dos inspectores que assistem sequestrados por esta inação ao esvaziar das suas competências. Subsistem questões concretas que urgem ser esclarecidas e que assolam toda uma carreira e que todas elas relativamente ao seu futuro a curto prazo, tais como o enquadramento orgânico, hierárquico e funcional dos inspectores nesta reestruturação, os critérios que operará esta transição para outros órgãos de polícia criminal, de que forma a mesma ocorrerá, existe algum rácio, como serão desenvolvidas as carreiras e de que forma serão acauteladas as expectativas
progressão e se esta transição implicar mobilidade geográfica, de que forma serão calculados os constrangimentos decorrentes desta deslocalização forçada? Estes são apenas alguns exemplos para os quais continua a não existir qualquer tipo de resposta. Se houvesse, de facto, intenção por parte do Governo em efetuar uma transição assente em critérios de transparência e seriedade, não deveriam os inspectores do CEF ser, nesta altura, conhecedores do seu futuro? Esta atuação transparece uma vontade clara no sentido de esvaziar as competências caracterizadoras da atual carreira de investigação e fiscalização, substituindo-a por outra carreira distinta, limitando no seu campo de ação sujeito a um comando bicéfalo e conducente à criação de manifestas desigualdades e a uma inexplicável duplicação de competências e de recursos humanos, distribuindo-as em simultâneo pela GNR e PSP. Podia que acabasse. Estou a concluir, Sr. Coordenador. Exige-se que antes da aprovação final da proposta de lei que extingue o CEF se encontrem definidos e concretizados em diploma legal todos os critérios de transição para as novas carreiras e que o Sr. Ministro se digne de dar conhecimento dos seus planos e intenções, que venha a palco e discute e que se empenhe em procurar a melhor solução para toda uma classe profissional que diariamente tem desrespeitado. Esperamos que desta forma entenda este grupo de trabalho as reais preocupações e a intranquilidade que se apoderou de toda uma carreira que desde sempre tem desempenhado a sua missão com elevados padrões de sucesso, reconhecidos nacional e internacionalmente, apelando assim aos seus deputados para que cuidem de proteger os inspectores da carreira de investigação e fiscalização do CEF, já que parece claro ser impossível lutar contra a destruição desta muito nobre instituição, à qual nós continuamos a orgulhar de pertencer e com toda a certeza fará parte da história do Portugal democrático, com reconhecidos méritos na recepção dos cidadãos estrangeiros. Muito obrigado a todos. Eu acho que tudo o que aqui foi dito releva para o processo, a importância que este processo que está aqui em causa, e eu gostava só de tecer aqui alguns comentários em relação, ou acrescentar alguma situação, alguns assuntos em relação a esta matéria. A questão que falam aqui repetidamente, ou que falaram repetidamente, quanto à criminalização dos imigrantes por parte do CEF, de todo não é verdade. Infelizmente houve situações que aconteceram, mas tomar a árvore pela floresta acho que é injusto. Até porque nos outros organismos, outros órgãos de polícia criminal, passam-se situações tão mais graves e nunca puseram em causa a sua continuidade, por assim dizer. Eu gostaria só de lembrar aqui de um pormenor em relação ao controle de fronteiras. O controle de fronteiras é efetuado no âmbito dos acordos efetuados com o Estado português no quadro da União Europeia. Como é óbvio, não é? Quem tenta ou quem faz ou usa a imigração ilegal para tentar a sorte não é condenável. Só que os inspectores do CEF na fronteira limitam-se simplesmente a cumprir a lei. Não é? Se entendem que a lei está mal elaborada, é simples, altera-se a lei e aplica-se o entendimento que estiverem no futuro. Não é? Há outra situação relativamente a esta questão, que é a questão da fiscalização. Eu gostaria de lembrar aos seus deputados que, no âmbito da fiscalização, é a área onde mais imigrantes se ajudam, que são explorados, que são vítimas de exploração laboral nas mais diversas vertentes, em que diariamente são detectados imensos casos que são levados depois, inclusive, ao Ministério Público e que dão início a vários inquéritos. Se não fosse o CEF nessa situação a levar a cabo essa fiscalização, acreditem que muitos mais imigrantes estariam em condições deploráveis a trabalhar por esse país fora. E essa questão humanista, que é aquilo que é uma questão humanista, efetivamente, não é uma questão por somenos. Agora, levar a imigração, eu entendo a ótica
do utilizador, ou seja, das associações de imigrantes e tudo mais, que tentam fazer com que os próprios, ajudar os próprios imigrantes. Mas é como eu digo, há uma lei e a lei tem que ser cumprida, não é? Alterem a lei que esta situação com certeza que se irá de alterar. Relativamente à questão da participação dos sindicatos, que foi aqui bem referida, andamos a tentar fazer isso desde o início do ano. Simplesmente temos sido ignorados recorrentemente por parte do Governo em todas e qualquer tentativas de chegar ao diálogo. O Governo é que se tem completamente escusado ao mesmo, deixando-nos atualmente nesta situação de não sabermos qual será o nosso futuro. E quanto eu entretanto perdi-me, peço desculpa. Só para concluir que, de facto, que gostaríamos de participar, gostaríamos que efetivamente esta Comissão e o Grupo de Trabalho nos chamassem a encontrar soluções e a passar o nosso know-how, mas repito aquilo que disse no início da minha intervenção, que foi que o que está previsto no programa do Governo seria efetivamente a separação da componente policial da componente administrativa dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras. E enganem-se os seus deputados que pensam que, ao passar estas competências para a PSP e para a GNR, que essa situação vai desaparecer. Não vai. Aliás, o Sr. Deputado André Coelho de Lima disse-o muito bem, a falta de especialização, se calhar, e eventualmente, poderá conduzir a situações que, repetidamente, mais graves até do que as que já aconteceram até o momento. É só o que eu tenho a dizer. Muito obrigado.